Fala aí, nação rubro-negra, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal, com mais uma trajetória da seleção brasileira que vem aí para jogar com o Paraguai na terça-feira. E Ancelotti já está preparando o seu trio de jogadores para o novo jogo. E com ele o Rafinha como titular e muitas novidades que estão vindo por aí. Além disso, a chegada dele, o Jorginho, no Flamengo, causando o maior burburinho no ninho do urubu. E, claro, ele deixando na lata o que pensa do Flamengo, da torcida do Flamengo e do privilégio de vestir o manto sagrado. Ele se emocionou durante a entrevista da coletiva. Então, a partir de agora, vocês vão saber de tudo sobre a seleção e sobre o Mengão. Próximo jogo do Mengão aí, dia 16 também. E lembrando aí, galera, de deixar os créditos aí para Flamengo TV e também para a Band Esporte. Vamos pro vídeo. História de muitos clubes, jogadores e técnicos. Mas se tornar um recordista é uma honra para poucos. No caso dos técnicos, 2 se destacam como os maiores vencedores em mundiais de clubes, com 4 conquistas. O italiano Carlo Ancelotti e o espanhol Pep Guardiola. Ancelotti assumiu a seleção brasileira e não estará à frente do Real Madrid, clube pelo qual conquistou 3 títulos e ainda registra outro pelo Milan. Já Guardiola foi campeão por 2 vezes com o Barcelona, uma com o Bayern e uma última com o Manchester City, que terá o seu comando nesta edição. O clube inglês está no grupo G da competição, com o Juventus da Itália, o Wydad Casablanca do Marrocos e Al Ain dos Emirados Árabes Unidos. É a oportunidade para Guardiola se isolar como o técnico mais vencedor do Mundial de Clubes. Fique por dentro de tudo aqui no Band Esportes. O Mister Ancelotti, a seleção brasileira foi mezzo mozzarella, mezzo calabresa. Tá pensando sobre isso, né? Mezzo não tomamos gols, com mezzo também não fizemos nada lá na frente. Mas, ó, a esperança, gente, é que nessa terça-feira também, pelo menos, o cenário seja outro. Será? Não há magia. Transformar o que não vem dando certo em sucesso tem só uma fórmula: trabalho. E foi uma semana trabalhosa, mas os obstáculos também fazem parte, como o fato de ter tido só 2 treinos com todos os convocados antes da estreia. E o gramado também não ajudou em Guayaquil, contra um adversário que não facilitou as coisas. E veio o empate, para alguns frustrante, em um dia em que a estreia quase virou tragédia horas antes, por causa de um enorme curto-circuito. O problema elétrico e o empate sem gols não machucaram ninguém. Bueno, el fútbol sí es un poco distinto, no mucho. Tenemos que adaptarnos a las distintas situaciones, los viajes largos, pero el fútbol es fútbol. O Equador, o estádio monumental de Guayaquil, tudo isso ficou para trás. Agora é pensar no futuro próximo. Aqui foi a estreia de Ancelotti longe de casa. A estreia diante da torcida vai ser na próxima terça-feira, na Arena Corinthians contra o Paraguai, no dia em que Ancelotti vai completar 66 anos de idade. Que o presente seja para ele e para todos nós. Acho uma pena, até mesmo para nós jogadores, para vocês, repórter, para o povo brasileiro, para o futebol brasileiro mais importante. É uma pena ter poucos dias, né, com esse cara, com essa pessoa, com esse treinador. Porque às vezes a gente merece, o futebol brasileiro merece pessoas assim, né? Me ha encantado a recepção que he recibido aqui, me ha encantado trabalhar com a CBF. E creio que para mim é um regalo estar aqui. Em Guayaquil não teve gol, não teve vitória, teve curto-circuito, explosão que chegou a assustar. Que a próxima explosão seja de festa, de alegria, para Ancelotti, para o Brasil, sob o comando de Ancelotti. Olha, gente, o Band Esporte Clube, a gente foi para as ruas para ouvir, então, o que os brasileiros acharam da estreia do Ancelotti no comando da seleção. Vamos ver? O técnico pode ser eu, você, qualquer um de nós. Não tem jogadores.
jogaram nada. Parece que o jogador chega na seleção, eles não conseguem jogar o que joga nos clubes. Muita dificuldade. A questão não é só técnico. Eu acho que a questão do jogador tem que chegar na seleção e jogar mais do que está jogando. Seleção sem Neymar não é seleção? Eu acho que deu uma melhorada no time, né? O jogo de conjunto, mas eles estão acertando ainda, né? Tem que dar um tempo pro Ancelotti para ver se melhora um pouco. Que o Brasil é fraco. A seleção que está jogando com o Brasil também é fraca. Aí eu chutei no 0 a 0 e acertei. Achei muito fraco, viu? A seleção não jogou nada, time ruim, sem ataque. Então eu achei muito fraco e deveria melhorar mais. O novo técnico deveria chamar mais a atenção do time, para empenhar mais. Se ele tivesse ousado um pouco mais e talvez colocar o Estevão ali no meio campo e deixar o Martinelli na ponta, talvez a gente seria um pouco mais ofensivo, né? E agrediria um pouco mais a seleção do Equador. Continua com as mesmas pessoas de sempre, então acho que não vai mudar muita coisa. Nunca pro gol do Casemiro, só aquele finalzinho, só bater forte, rolou pro goleiro pegar, né? Ele até fazer que só pintou, olha que acertaram, faz o gol, pô. Eu gostei da estreia do Ancelotti, mas também o Brasil tá errando sempre o último passe. Quando para finalizar, até que só quer fazer cruzamentos na linha de fundo. Então vamos ver agora na terça-feira contra o Paraguai. A partir desse jogo, eu acho que se ele ganhar, né, se o Brasil ganhar o Paraguai no segundo jogo, talvez a coisa deslanche. Vai pegar o segundo melhor time aí das eliminatórias, hein, gente? Estamos falando do Paraguai, sim. Esse é o próximo adversário do Brasil, mas a voz do povo é a voz de Deus, não é? Tá todo mundo desacreditado, hein, gente? Calma lá também, só 3 treinos. Agora que a coisa vai. Aliás, em falar em que agora a coisa vai, vamos com ele. Porque a gente vai ouvir agora o Caio Capato, que tá aqui. Ô, Caio, pelo amor de Deus, traz aqui um ânimo para esse povo todo. A gente precisa contar que a seleção, de fato, mostra uma coisa diferente, né? Boa tarde para você. Muito boa tarde, Calica. Prazer estar com você, com os Beckers, o pessoal que nos acompanha em casa. Temos motivos para esperança, sim, nessa sequência da seleção brasileira sob o comando do técnico Carlo Ancelotti. Afinal, está só começando o trabalho do treinador italiano. Foram 4 movimentações antes do empate sem gols contra o Equador. E agora o Brasil se preparando para o jogo de terça-feira contra o Paraguai. Por que a gente pode ter esperança? Também porque vai ter um reforço importante, o time do Carlo Ancelotti, um reforço que ele ainda não teve deste jogo contra o Equador, que é o Rafinha, atacante, talvez seja o principal jogador da temporada entre os brasileiros, né? Junto com o Vinícius Júnior, o Marquinhos, agora campeão da Champions League, um cara para tentar ajudar esse ataque brasileiro que não conseguiu marcar gols contra o Equador. Ele estava suspenso, agora retorna ao time. Resta saber no lugar de quem? Se do Estevão, que acabou atuando razoavelmente bem, pelo menos na opinião do Ancelotti na coletiva, ou do Richarlison como centroavante, vai mudar o esquema no meio-campo. Resta saber o que o Ancelotti vai escolher. Mas o fato é que o Rafinha vai ser titular. Essa é a informação que a gente tem ao lado do Vinícius Júnior, vai comandar esse ataque da seleção brasileira. Essa movimentação hoje aqui no CT Joaquim Grava, a casa do Corinthians, é também para trabalhar um pouco desta possibilidade do ataque da seleção brasileira, agora com o Rafinha, e também as novidades que o técnico Carlo Ancelotti trouxe na convocação para essa data FIFA, a sua primeira. O Andrei Santos, por exemplo, volante que jogava no Vasco e também agora está atuando no futebol francês. Ficou na reserva no primeiro jogo, mas tem um cara que chamou mais atenção do que todo mundo, Alexandro Ribeiro. Era um desconhecido da maior parte dos torcedores brasileiros, fez as categorias de base no Flamengo e saiu não só convocado como titular ao lado do Marquinhos, ele que atua no Lille do futebol francês, é um dos destaques. Ele falou hoje com a gente, pôde bater um papo no hotel da seleção brasileira, explicar um pouco dessa surpresa que ele teve em ser titular, como pretende se manter com tanta concorrência. Gabriel Magalhães e Éder Militão não foram convocados desta vez, e ele jogando pelo lado esquerdo não é um canhoto, é um falso canhoto. Isso também pode ajudar ele nessa concorrência. Vamos então ouvir o Alexandro Ribeiro. Então, para quem não sabe, eu sou destro, eu nasci destro, mas eu me tornar um canhoto hoje foi fruto de muito trabalho, principalmente, porque não foi do nada, teve todo aquele processo, né, como todo mundo tem na vida. Mas também o fato de eu ser um ambidestro hoje e quase canhoto, né, que as pessoas me veem como canhoto, foi o fato de eu assistir muitos jogadores canhotos, inclusive o Renato Abreu, na época do Flamengo, que eu gostava muito dele. Era chute assim, era 3 dedos, era força, e eu ficava treinando isso em casa.
E acabou que também eu tive uma lesão no pé direito, que, pô, cara, era algo negativo, era algo... E disso, eu pude ficar treinando só com o pé esquerdo. Quando meu pé direito melhorou, eu já não parava mais de usar a esquerda. Então, por isso vocês veem hoje eu usando as duas pernas durante os jogos e tudo mais. Foi porque eu gostava muito de jogador canhoto e acabou de uma lesão, que era algo negativo, acabou me ajudando no hoje, né? E pronto, é isso. Estou chegando aqui agora, quero conquistar meu espaço dentro da seleção, sem querer tirar nada de ninguém, mas em cima do mérito, da mesma forma que o mérito me fez chegar aqui, como eu já disse, é o mérito que vai fincar minha oportunidade, minha vaga. Então, vou continuar trabalhando, mostrando a pessoa que eu sou também, que eu acho que isso é importante, porque é o que mais se falam, né? Ok, Alex jogou muito o último jogo, mas o que eu mais ouço também é, caraca, o Alex é muito humilde. O Alex é um cara, sabe, com energia surreal e tá perto dele não tem como não estar feliz. Então é isso que eu quero deixar dentro da seleção, deixar aqui minha forma de ser e dentro de campo, né, corresponder com a expectativa que todos colocam em cima de mim e eu também, né, mas eu tento não tornar isso um fardo. Porque, querendo ou não, estar aqui na seleção é algo gigantesco, poucos têm essa oportunidade. Eu estou tendo agora, quero desfrutar bastante desse momento para poder deixar meu espacinho aqui, deixar minha forma de ser e conquistar meu espaço. Falou bonito, Alexandro Ribeiro, novo zagueiro da seleção brasileira, primeira convocação dele ao lado do Marquinhos. E um detalhe legal, ele fala francês. Se a gente precisar, às vezes, esconder alguma coisa da seleção, ele e o Marquinhos podem conversar em francês para que os adversários não entendam, pelo menos alguns adversários que não compreendam a língua. Daqui a pouco a gente vai para dentro do CT Joaquim Grava, Kalinka, porque hoje é dia de treinamento, a seleção brasileira vai trabalhar às 4 horas da tarde e antes a gente vai poder bater um papo com o Alisson, goleiro, um dos mais experientes desta seleção do Carlo Ancelotti. 102 convocações do Alisson, só ele e o Marquinhos tem mais de 100 convocações nesse grupo, 72 jogos, é um dos líderes dessa equipe da seleção brasileira. Antes desse jogo contra o Paraguai, claro, o Brasil tentando se consolidar cada vez mais, vencer a primeira com o Ancelotti e garantir essa classificação à Copa do Mundo logo, tá certo, Kalinka? Boa, Caio. Olha, aqui no Nosso Povo Fala, o pessoal sentiu falta do Neymar, rapaz. Estão falando do nome dele ainda. Por aí, falam do nome dele em seleção brasileira? Só se fala do Neymar, não tem como ser diferente, né? O pessoal que vem aqui, tanto no CT Joaquim Grava, quanto no hotel em que a seleção está hospedada aqui pertinho, há mais ou menos 10 minutos, em Guarulhos. Até o técnico Carlo Ancelotti, na primeira coletiva dele de convocação, falou do Neymar, falou que ligou pro Neymar, enfim, que conversou. É evidente que se o Neymar tiver condições físicas e estiver atuando bem no Santos, ou onde quer que seja, porque ele tem um contrato sendo encerrado agora em junho, né? O Neymar deve ser convocado sim. É uma grande expectativa do torcedor brasileiro. Resta saber, de novo, como eu disse, tem Rafinha, tem Vinícius Júnior, Matheus Cunha, Richarlison, Estevão. Quanta gente boa para colocar nessa seleção brasileira no ataque. Faltava mesmo um conjunto que agora a gente tem a esperança que com ou sem Neymar funcione com o técnico Carlo Ancelotti, Kalinka. Boa, Caio. A bola só precisa chegar lá, né? A gente tem que arrumar esse meio-campo aí pra bola chegar redondinha e a gente conseguir pontuar e balançar essa rede. Obrigada, viu? Ótimo trabalho pra você aí. Qualquer coisa é só chamar a gente, viu? A gente tá aqui no ar até as 4 horas da tarde. Obrigada, Caião. Então, amanhã chega o filho do Carlo Ancelotti, David Ancelotti, também vai ser um dos assistentes, novidade recente da seleção brasileira. Um abraço. Abração, beijo. Ó, vamos... Esses 3 anos e meio de contrato, né? Mas no caso é saber realmente em relação a você ter optado por estar aqui. A gente sabe que recebeu algumas sondagens de clubes da Europa, inclusive, e é a sua primeira jornada aqui na América do Sul. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como eu falei antes, acredito que tenha chegado o momento de poder voltar e poder criar minha história no país onde eu nasci e cresci. Eu nunca tinha jogado aqui e depois de ter passado por 2 países importantes e ter deixado meu legado lá, tinha vontade de vir bem para poder criar a minha história no meu país e poder deixar o meu legado aqui também. E optar pelo Flamengo hoje é fácil, né? E acredito
que seja um clube e o elenco, as características dos jogadores, do treinador, acredito que se encaixam muito bem para as minhas características de jogo. Então, acredito que tenha sido a melhor opção. Jorginho, boa tarde. Boa tarde. Jorginho, essa semana saiu uma notícia, assim, que ficou certo que você viria e tal, que a comissão técnica do Flamengo faria um planejamento de intensidade tática com você, assim, você e o técnico Felipe Luiz, até para você poder entender o modelo de jogo dele e como ele quer que você se comporte, se posicione dentro do campo. Queria saber como é que foi esse primeiro contato seu com ele e se realmente está sendo feito esse trabalho com você, específico com o Felipe Luiz, até para você entender a maneira que ele gosta que joga. Obrigado. Começou hoje, primeira coisa do dia. Ele me chamou e a gente foi para a sala de reuniões, me mostrou alguns clipes, conversou sobre tática, sobre princípios, sobre como ele gostaria, como ele quer que a equipe se comporte. E tem muitas similaridades com as minhas características e com a trajetória que eu tive na minha carreira, então esse é um fator que acredito que possa me ajudar bastante a desenvolver o meu melhor futebol. Então, acredito que estamos no caminho certo para poder fazer um grande trabalho. Aqui, Jorginho. Olá. Gilmar Machado, Rádio Opinião, seja bem-vindo. Obrigado. O colega acabou de falar da sua formação também como treinador, né? E você brincou com aposentar, mas acho que de alguma maneira dá para o Flamengo tem a oportunidade de ter alguém que vai se desenvolver aí juntamente, né, a questão da carreira de um treinador e um jogador. O Flamengo tem um adversário que talvez você conheça muito bem, que é o Chelsea para o Mundial. Queria saber de que forma, se existe espaço também para você falar um pouco das suas percepções em relação a como jogam essas equipes e de que forma isso fortalece o Flamengo para esse desafio tão importante do Mundial. Obrigado. Acredito que o nosso treinador seja um cara que estude bastante, porém acredito que seja um cara aberto também para conversas, discussões e poder buscar soluções as melhores possíveis juntos para poder melhorar o grupo, para poder melhorar a equipe, que esse é o primordial. E obviamente eu não vou chegar falando, nunca fiz isso e nunca vou fazer, mas estou sempre aberto para conversas e discussões para poder melhorar. Então, sempre fiz isso e vou continuar fazendo. Tudo bem, Jorginho? Seja bem-vindo. Gilberto Júnior, canal Aflamelo. Queria que você falasse dessa avalanche de carinho, de mensagens que foram no seu perfil e também da sua esposa. Esse carinho nas praias também. O pessoal perguntando se você, de fato, vestiria a camisa do Flamengo. E também, mais uma perguntinha, vai demorar um pouco, né, por conta do Mundial de Clubes, mas como é que está a ansiedade de viver o Maracanã lotado? Esqueci a primeira pergunta. Tá, lembrei. Não, quando você tem uma mudança grande, e você é recepcionado dessa maneira, acaba facilitando tudo. Então, receber esse carinho está sendo maravilhoso, tanto para mim quanto para minha esposa. E a única coisa que eu quero é poder retribuir todo esse carinho com todo o meu trabalho, com tudo que eu puder fazer para que essa equipe continue ganhando o máximo possível. E é dessa maneira que acredito que a gente tenha que retribuir todo o carinho do torcedor, todo o amor do torcedor. Maracanã é algo emblemático, né? Que eu vi muito quando cresci. Então, a ansiedade e a vontade de poder vestir a camisa do Flamengo e poder jogar lá é grande. Jorginho. Alô? Jorginho, tudo bem? Tudo bem. Rafael Borghetti, repórter do canal Flavoz. Eu queria te perguntar, você falou sobre as mudanças táticas dentro das 4 linhas que você pode ter, mas eu queria perguntar sobre a mudança do futebol brasileiro. A gente tem muitas peculiaridades aqui em relação ao futebol europeu, que aqui a gente tem um jogo com mais faltas, sejam os jogadores fazendo mais faltas ou os juízes parando o jogo mais vezes, um VAR que demora mais, gramado bom, gramado ruim, gramado sintético, natural. Queria saber se você já está preparado para esse tipo de mudança no seu dia a dia jogando aqui pelo Flamengo. Obrigado. Preparado para essa mudança eu tô, mas com certeza eu vou ter que ir aprendendo com o passar do tempo,
porque realmente vão ser muitas mudanças, todas aquelas que você acabou de mencionar, mas o desafio é bom e eu estou com muita vontade de poder viver isso e me adaptar da melhor maneira possível. Jorginho, bem-vindo ao Flamengo. Mauro Obrigado. Santana, do canal Mauro Santana. Muito se tem falado da comparação dos clubes sul-americanos, dos times sul-americanos e brasileiros com os europeus, principalmente por conta da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E o Flamengo evoluiu muito nos últimos anos. Você que construiu a sua carreira na Europa, pelo que você encontrou aqui no Flamengo em termos de estrutura, de elenco, do trabalho, como é que você classifica o que você encontrou no Flamengo dentro da experiência que você tem pelos clubes pelos quais você passou? Não, acredito que hoje o Flamengo está numa posição muito, muito boa, com um nível muito alto, nível de jogador, nível de estrutura, nível de organização, todo o suporte que estão me dando, né, nessa mudança para mim, para minha família, está sendo incrível e nós só temos a agradecer. Então, acredito que o Flamengo hoje esteja em um nível bem alto em todos esses quesitos que eu acabei de citar. Né? Eu recebi a lista de números que estavam disponíveis. Eu estava entre uma ou duas e acabei optando pela 21. Primeiro pelo fato de que foi o ano mais importante da minha carreira, com todas as conquistas que me trouxe maior alegria, que foi mais importante da minha carreira até agora, né? Então, espero que esse número me traga sorte para que eu possa viver muitas alegrias também com esse número, vestindo essa camisa. É o DDD Rio de Janeiro, é a data de nascimento de um dos meus filhos, então é um número que eu tenho certeza que já foi, está sendo e vai ser muito especial para mim. Jorginho, boa tarde, tudo bem? Igor da Band. A gente soube que, para estar à disposição na Copa do Mundo de Clubes, você teve que abrir mão de uma quantia boa que você tinha a receber do Arsenal. Queria que você falasse o que você levou em consideração para tomar essa decisão e também como você vê essa Copa do Mundo de Clubes da perspectiva agora de um clube sul-americano, de um clube brasileiro, o Flamengo. Obrigado. A vontade de viver tudo isso daqui é tão grande que a gente acaba fazendo muita coisa por isso, né? E eu estou muito feliz pela decisão que eu tomei e a expectativa para o Mundial é muito grande, é uma competição internacional muito importante que eu tenho muita vontade de jogar também e acredito que seja isso. De nada. Essa foi a primeira entrevista coletiva dele toda em português. Né? Foi difícil? Um pouquinho, alguns termos. Pessoal, obrigado, Jorginho. Vamos todo mundo lá para o platô ali que a gente vai fazer a foto oficial dele com a camisa pela primeira vez. Esses 3 anos e meio de contrato, né? Mas no caso é saber realmente em relação a você ter optado por estar aqui. A gente sabe que recebeu algumas sondagens de clubes da Europa, inclusive, e é a sua primeira jornada aqui na América do Sul. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como eu falei antes, acredito que tenha chegado o momento de poder voltar e poder criar minha história no país onde eu nasci e cresci. Eu nunca tinha jogado aqui e depois de ter passado por 2 países importantes e ter deixado meu legado lá, tinha vontade de vir bem para poder criar a minha história no meu país e poder deixar o meu legado aqui também. E optar pelo Flamengo hoje é fácil, né? E acredito que seja um clube e o elenco, as características dos jogadores, do treinador, acredito que se encaixam muito bem para as minhas características de jogo. Então, acredito que tenha sido a melhor opção. Jorginho, boa tarde. Boa tarde. Jorginho, essa semana saiu uma notícia, assim, que ficou certo que você viria e tal, que a comissão técnica do Flamengo faria um planejamento de intensidade tática com você, assim, você e o técnico Felipe Luiz, até para você poder entender o modelo de jogo dele e como ele quer que você se comporte, se posicione dentro do campo. Queria saber como é que foi esse primeiro contato seu com ele e se realmente está sendo feito esse trabalho com você, específico com o Felipe Luiz, até para você entender a maneira que ele gosta que joga. Obrigado. Começou hoje, primeira coisa do dia. Ele me chamou e a gente foi para a sala de reuniões
me mostrou alguns clipes, conversou sobre tática, sobre princípios, sobre como ele gostaria, como ele quer que a equipe se comporte. E tem muitas similaridades com as minhas características e com a trajetória que eu tive na minha carreira. Então, esse é um fator que acredito que possa me ajudar bastante a desenvolver o meu melhor futebol. Então, acredito que estamos no caminho certo para poder fazer um grande trabalho. Aqui, Jorginho. Olá. Gilmar Machado, Rádio Opinião, seja bem-vindo. Obrigado. O colega acabou de falar da sua formação também como treinador, né? E você brincou com aposentar, mas acho que de alguma maneira dá para o Flamengo tem a oportunidade de ter alguém que vai se desenvolver aí juntamente, né, a questão da carreira de um treinador e um jogador. O Flamengo tem um adversário que talvez você conheça muito bem, que é o Chelsea para o Mundial. Eu queria saber de que forma se existe espaço também para você falar um pouco das suas percepções em relação a como jogam essas equipes e de que forma isso fortalece o Flamengo para esse desafio tão importante do Mundial. Obrigado. Acredito que o nosso treinador seja um cara que estude bastante, porém acredito que seja um cara aberto também para conversas, discussões e poder buscar soluções as melhores possíveis juntos para poder melhorar o grupo, para poder melhorar a equipe, que esse é o primordial. E obviamente eu não vou chegar falando, nunca fiz isso e nunca vou fazer, mas estou sempre aberto para conversas e discussões para poder melhorar. Então, sempre fiz isso e vou continuar fazendo. Tudo bem, Jorginho? Seja bem-vindo. Jober Júnior, canal Flamelo. Queria que você falasse dessa avalanche de carinho, de mensagens que foram do seu perfil e também da sua esposa. Esse carinho nas praias também. O pessoal perguntando se você, de fato, vestiria a camisa do Flamengo. E também, mais uma perguntinha, vai demorar um pouco, né, por conta do Mundial de Clubes, mas como é que está a ansiedade de viver o Maracanã lotado? Esqueci a primeira pergunta. Tá, lembrei. Não, quando você tem uma mudança grande, e você é recepcionado dessa maneira, acaba facilitando tudo. Então, receber esse carinho está sendo maravilhoso, tanto para mim quanto para minha esposa. E a única coisa que eu quero é poder retribuir todo esse carinho com todo o meu trabalho, com tudo que eu puder fazer para que essa equipe continue ganhando o máximo possível. E é dessa maneira que acredito que a gente tenha que retribuir todo o carinho do torcedor, todo o amor do torcedor. Maracanã é algo emblemático, né? Que eu vi muito quando cresci. Então, a ansiedade e a vontade de poder vestir a camisa do Flamengo e poder jogar lá é grande. Jorginho. Alô? Jorginho, tudo bem? Tudo bem. Rafael Borghetti, repórter do canal Flavoz. Eu queria te perguntar, você falou sobre as mudanças táticas dentro das 4 linhas que você pode ter, mas eu queria perguntar sobre a mudança do futebol brasileiro. A gente tem muitas peculiaridades aqui em relação ao futebol europeu, que aqui a gente tem um jogo com mais faltas, sejam os jogadores fazendo mais faltas ou os juízes parando o jogo mais vezes, um VAR que demora mais, gramado bom, gramado ruim, gramado sintético, natural. Queria saber se você já está preparado para esse tipo de mudança no seu dia a dia jogando aqui pelo Flamengo. Obrigado. Preparado para essa mudança eu tô, mas com certeza eu vou ter que ir aprendendo com o passar do tempo, porque realmente vão ser muitas mudanças, todas aquelas que você acabou de mencionar, mas o desafio é bom e eu tô com muita vontade de poder viver isso e me adaptar da melhor maneira possível. Jorginho, bem-vindo ao Flamengo. Mauro Santana, do canal Mauro Santana. Muito se tem falado da comparação dos clubes sul-americanos, dos times sul-americanos e brasileiros com os europeus, principalmente por conta da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E o Flamengo evoluiu muito nos últimos anos. Você que construiu a sua carreira na Europa, pelo que você encontrou aqui no Flamengo em termos de estrutura, de elenco, do trabalho, como é que você classifica o que você encontrou no Flamengo dentro da experiência que você tem pelos clubes pelos quais você passou? Não, acredito que hoje o Flamengo está numa posição muito,
muito boa, com um nível muito alto, nível de jogador, nível de estrutura, nível de organização, todo o suporte que estão me dando, né, nessa mudança para mim, para minha família, está sendo incrível e nós só temos a agradecer. Então, acredito que o Flamengo hoje esteja em um nível bem alto em todos esses quesitos que eu acabei de citar. Né? Eu recebi a lista de números que estavam disponíveis. Eu estava entre uma ou duas e acabei optando pela 21. Primeiro pelo fato de que foi o ano mais importante da minha carreira, com todas as conquistas, que me trouxe maior alegria, que foi mais importante da minha carreira até agora, né? Então, espero que esse número me traga sorte, para que eu possa viver muitas alegrias também com esse número, vestindo essa camisa. É o DDD Rio de Janeiro, é a data de nascimento de um dos meus filhos, então é um número que eu tenho certeza que já foi, está sendo e vai ser muito especial para mim. Jorginho, boa tarde, tudo bem? Igor da Band. A gente soube que, para estar à disposição na Copa do Mundo de Clubes, você teve que abrir mão de uma quantia boa que você tinha a receber do Arsenal. Queria que você falasse o que você levou em consideração para tomar essa decisão e também como você vê essa Copa do Mundo de Clubes da perspectiva agora de um clube sul-americano, de um clube brasileiro, o Flamengo. Obrigado. A vontade de viver tudo isso daqui é tão grande que a gente acaba fazendo muita coisa por isso, né? E eu estou muito feliz pela decisão que eu tomei. E a expectativa para o Mundial é muito grande, é uma competição internacional muito importante, que eu tenho muita vontade de jogar também. E acredito que seja isso. De nada. Essa foi a primeira entrevista coletiva dele toda em português. Foi difícil? Um pouquinho, alguns termos. Pessoal, obrigado, Jorginho. Vamos todo mundo lá para o platô, ali, que a gente vai fazer a foto oficial dele com a camisa pela primeira vez. É isso aí, nação rubro-negra. Então, como vocês viram, né? Ele, o Jorginho, chegou, já está preparado, já fez treino, já está tudo ok para o jogo no dia 16. Ele está com toda a raça e todo o gás para ir para cima de qualquer time. Quer ganhar todos os títulos pelo Flamengo. E a seleção também já está preparada para o novo desafio com o Paraguai. E Ancelotti disse que vai realmente surpreender neste novo jogaço que terão. Então, por isso, agradeço por vocês estar comigo até o final do vídeo. Te peço que compartilhe o vídeo com seus amigos rubro-negros que gostam do Mengão e também da seleção. Até o próximo vídeo.